E do MST começou, temos já a participação do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele está respondendo às questões que são feitas, inclusive do deputado Ricardo Salles, que é o relator dessa comissão. Acompanhe. Olha só, direta. Atenção, só um minutinho, só um pouquinho, deputados, só um pouquinho. O ministro sabe dos seus direitos, ele trouxe inclusive assessoria jurídica. Se o ministro quiser responder de forma objetiva, a forma com que ele quiser responder, ele responda, como também o relator pode questionar da forma que ele quiser. Então, não sendo desrespeitoso, só um minutinho, o relator não está sendo desrespeitoso, está colocando uma forma de questionamento. Então, vamos aguardar a fala dos senhores e os senhores se posicionam também. Continua, relator, por favor. Vamos lá, vamos continuar. Então, voltando ao tema, vou reformular a pergunta para não dizer que eu estou sendo injusto em colocar palavras na sua boca. O senhor entende que terras devolutas podem ser invadidas como forma de manifestação, de reivindicação? É a pergunta direta. A reivindicação é legítima. A reivindicação é legítima. Eu entendo que o direito à propriedade, a ter o direito de ter um sonho de um pedaço de terra é legítimo. E é legítimo também o direito à manifestação. Agora, também, quem exacerbar responde por se ele invadir, ele responde por isso. Agora, invasão de terra privada, invasão de prédio público, eu já declarei isso diversas vezes, ao contrário, mais do que contrário, a lei proíbe, pronto. Aí o ministro Fávaro, né, ministro da Agricultura, falando, respondendo às questões iniciais feitas pelo relator, deputado Ricardo Salles, e o deputado Zucco comandando a sessão. O último inscrito é o deputado... Acionando aqui o pessoal da colega. A senhora está inscrita aqui, deputado. O último inscrito é o deputado Domingos Sávio. Sim, obrigado. Aí a sessão da CPI, do MST, e o deputado Ricardo Salles segue fazendo as perguntas. Um começo meio atribulado da CPI, houve uma discussão sobre a participação do ministro, com como ele responderia as questões. Ricardo Salles falando agora. A maneira como o senhor está respondendo deixa espaço, sim, para entender que o senhor não condena tanto a invasão de terra devoluta. Mas, enfim, o senhor enalteceu aqui o que viu lá no Paraná, quando lá retornou, e fez um comentário como se fosse algo positivo, louvável, que o assentamento lá do Paraná plantaria soja transgênica. Desculpe, não transgênica. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor diretamente, o senhor condena a plantação de soja transgênica? Não, eu sou a favor da ciência, eu posso lhe passar um dado. O Brasil, em 1974, aproximadamente, ocupava 27 milhões de hectares com áreas de agricultura. A partir do desenvolvimento da ciência, eu não acredito em coincidência, a partir da criação da Embrapa, o Brasil gradativamente veio ocupando mais terras com agricultura, chegando nos últimos anos. Aí o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, respondendo às questões iniciais dessa sessão da CPI. Café, laranja, etc., cana-de-açúcar e agricultura de grão, soja, milho, algodão, fibras, né? 65 milhões de hectares. 140% de incremento de área nos últimos 50 anos. Só que o que nos orgulha muito é que neste período, exatamente, já respondendo a sua pergunta, o incremento da produtividade brasileira foi da ordem de 580%. Graças, certamente, ao uso de tecnologias mais modernas e mais eficientes. Seguimos então acompanhando a CPI do MST, que ouve o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, agora 9 horas e 32 minutos. Através da ciência. A CTN-Bio foi criada e se regulamentou
a forma como se deveria ser aprovado e o uso de transgênicos no Brasil. E certamente esse foi responsável por um dos grandes sucessos da agricultura brasileira. Portanto, eu defendo o uso da tecnologia do transgênico. Acontece que também existe um mercado por não transgênico. E quando o movimento se especializa para ganhar competitividade com um nicho de mercado que é o não transgênico, a gente tem que aprovar, apoiar e, inclusive, determinar que a Embrapa continue evoluindo com as pesquisas, tanto de transgênico e não transgênico, para atender os dois públicos, os dois mercados. Há um caso no estado do Mato Grosso, do qual o senhor é senador, que eu acredito que o senhor conheça bem, que é em Campos Novos dos Parecis. Os indígenas de Campos Novos dos Parecis produzem soja com boa tecnologia, com trabalho de qualidade e com bom volume de produção. E eles foram autuados em mais de 100 milhões de reais por plantarem soja no seu território transgênica. Em que pese, do outro lado da cerca, haver uma plantação de soja, que eu não sei se é da família do seu padrinho político, Blairo Maggi, ou não, acho que é. Que bom, poucos têm. Vamos falar disso já. Vamos falar disso já. Gostaria de ter ele de padrinho. E eu queria saber o seguinte: se o senhor entende que a autuação feita contra os indígenas lá em Campos Novos Parecis por plantarem transgênico é uma autuação correta ou uma atuação que deve ser derrubada? Deputado, com todo respeito, esta comissão parlamentar é para discutir o MST e o movimento de reforma agrária. Se tiver alguma convocação, algum convite para que eu venha aqui falar de transgênicos, eu aceito prontamente. Aqui eu não vou falar de outros assuntos que não seja MST. Então o senhor entende que não tem a ver o assunto. Eu vou lhe dizer que tem a ver pelo seguinte: há muitos conflitos semelhantes a esse, semelhantes, iguaizinhos, em terras objeto da reforma agrária. Discussões de transgênico ou não. É isso. Tem vários locais de produção. Não. Não se perdeu, não. Nós sabemos bem onde nós estamos indo, Nilton. Todo mundo está assistindo. Então, nós estamos assistindo um ministro que não quer se posicionar sobre um tema do seu estado. Agora, 9 horas e 36 minutos. Seguimos acompanhando mais uma sessão da CPI do MST, com o depoimento, um convite que foi feito ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que responde a perguntas feitas pelo relator da comissão, deputado Ricardo Salles. Vamos acompanhar mais um pouquinho. Que seja para debater. Vamos falar sobre transgenia? Pode convidar que eu venha na hora. Vamos falar qualquer assunto da agropecuária, eu venho. Mas eu vim aqui hoje para falar de MST, falar de reforma agrária. Atenta-se ao assunto do senhor relator. Presidente, a questão de ordem. Questão de ordem, artigo 220, inciso 3º. O ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre o assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação ou convite. Pedimos, senhor presidente, que a CPI respeite o ministro de Estado e limite o objeto da sua pasta, da sua exposição em matéria pertinente à convocação. E eu quero, inclusive, aproveitar no tempo que eu tenho aqui. Eu pediria, inclusive, o relator para ler a Constituição, onde fala dos direitos dos povos indígenas. Lá está dito claramente a segurança do território como direito original, portanto, acima de qualquer propriedade e de qualquer direito, para a sua manutenção, reprodução cultural, social. Se por acaso algum dia alguma comunidade indígena não quiser mais o território para a reprodução das suas atividades tradicionais, ela perde o direito, inclusive, ao território. Cita o exemplo aqui, pinçado, como faz aqui na CPI, que pega algum problema dentro de algum assentamento e traz aqui e generaliza.
Pois bem, vamos então às análises dos nossos comentaristas em relação a essa sessão da CPI do MST. Começo com você, Amanda Klein. Você destacou agora há pouco que essa convocação, na verdade, foi um convite, ou seja, não foi um pedido de participação obrigatório para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participar da comissão. O objetivo com a participação dele é justamente trazer informações por parte do governo de como essas lideranças estão ajudando no combate a essas invasões ou ocupações. Mas as perguntas de Ricardo Salles têm fugido bastante desse escopo. Qual deverá ser o objetivo dele com isso? O que você diria para nós? Olívia, é uma piada isso, né? É uma batalha política ideológica. Essa CPI é isso, é um palco para uma batalha política ideológica. Ela não pode ser levada a sério. Ele fez 3 perguntas. A primeira foi sobre a posição do ministro em relação a terras devolutas. Se o MST poderia invadir, nas palavras dele, essas terras. Terras devolutas são terras públicas, terras da União, mas que não tem uma destinação, não tem nenhuma destinação. Também nunca pertenceram ao setor privado. Essa foi a primeira pergunta, pertinente ao tema. O ministro respondeu. Ele não ficou satisfeito com a resposta, mas já passou para outro tema completamente diferente, que não tem nada a ver com o objeto da comissão, que é a questão dos transgênicos. Obviamente, porque, grosso modo, se você pensar, como eles têm esse pensamento muito binário, né, isso, aquilo, eles não cotejam todas as variações de um pensamento talvez mais complexo, mais aprofundado, então eles acham assim, que esquerda é contra transgênico e direita é a favor do transgênico. Aí eles pegam um ministro de um governo de esquerda, que é um ministro que é proprietário rural, e perguntam se ele é a favor dos transgênicos. Aí o ministro respondeu uma pergunta, aí ele partiu para uma segunda, ainda sobre transgênicos. O ministro respondeu óbvio, falou assim, olha, esse não é o objeto da comissão, que era a mesma coisa que eu estava pensando, rindo sozinho, pensando, gente, o que transgênico tem a ver com o MST? Então isso é uma piada, né? Não dá nem para comentar. Ô Mota, a CPI está praticamente nos últimos dias, o próprio relator Ricardo Salles já admitiu isso, e que momento é esse da CPI com a participação do ministro da Agricultura? Há um desvio de foco no debate ou não? Não, a CPI está morrendo uma morte matada pelo governo, que não tem nenhum interesse que o país saiba mais sobre o que é o MST. Eu diria que, na minha opinião, piada é o MST, é um movimento organizado para invadir propriedade dos outros. Faz isso à luz do dia com calendário de invasões. É um movimento que realiza atos ilegais, criminosos, mas está aí, à luz do dia. E ele parte de um pressuposto, nós vimos aqui o ministro dizer uma coisa absurda, e o Ricardo Salles faz muito bem em explorar isso. O ministro disse, direito a ter um pedaço de terra é legítimo. Essa declaração não faz qualquer sentido. O direito a um pedaço de terra só tem aquele que comprou, herdou ou ganhou um pedaço de terra. Os direitos fundamentais do homem são vida, liberdade, direito de ir e vir, direito à autodefesa. O fato de alguém querer um pedaço de terra não gera um direito a um pedaço de terra, muito menos uma obrigação do Estado dar essa terra para ele, muito menos dar a ele o direito de invadir a propriedade de alguém. Bom, essa é a CPI do MST e agora